Boa noite, eu sou a doutora Andréa Toscanini, membro da Comissão de Medicina do Sono da APM e hoje mais um Sleep Talk da nossa série. Vamos falar sobre melatonina. Nosso convidado especial é o professor José Tipola, professor titular da cadeira de Fisiologia do Instituto de Ciências Biológicas da USP e é uma referência nacional quando o assunto é melatonina. Então é um prazer enorme receber ele para o nosso episódio de hoje. Boa noite, professor. Como é que vai, André? Tudo ótimo. Muito Excelente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que é isso, é um prazer. Em nome da APM, eu quero agradecer da Comissão de Medicina do Sono. É uma honra ter o senhor aqui hoje para conversar sobre melatonina. É um prazer. Então, obrigada. Então, hoje, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Toda a melatonina, ao longo dos últimos anos, ela ganhou assim, uma importância muito grande. O senhor que estuda a melatonina há tanto tempo, se o senhor puder conversar com a gente um pouquinho de como é que foi a evolução da melatonina nos últimos anos até chegar nesse boom que é hoje a melatonina. Uhum. Então, André, quer dizer, a melatonina é um caso muito interessante porque, apesar de ser um hormônio, como você se referiu, um hormônio como qualquer outro que nós temos no nosso organismo, ela ficou esquecida durante muito tempo. Talvez pela mística que existia atrás da glândula pineal, que é a sua glândula produtora, ou os preconceitos, eventualmente, mas o fato é que a melatonina ficou esquecida até, eu diria, o começo da década de 70 do século passado. Aí começou o grande boom de pesquisa científica sobre melatonina. Neste século, a partir do ano 2000, ela se consolida com uma quantidade brutal de experimentos e dados científicos que indicam a sua função como hormônio dentro do nosso organismo. Uhum. Agora, não bastasse isso, digamos, esse atraso histórico por, digamos, preconceitos, um outro problema surge e é presente até hoje, é que uma das suas funções, que é regular o sono, se tornou o seu grande, digamos, propagandista. Então as pessoas esquecem que a melatonina é um hormônio que existe no organismo regulando N mais uma funções e a olham simplesmente como o hormônio do sono, o hormônio da noite, eventualmente. Agora, isto fez com que, principalmente no mercado americano e alguns outros países, ela fosse vendida como se fosse uma droga inócua. Sim. Qualquer um pode ir lá comprar e tomar melatonina. Então vem um viés do tipo que melatonina não é um hormônio, é uma droga qualquer para se tomar livremente, principalmente para problemas de sono. Então, hoje em dia, a gente está frente a esses dois grandes aspectos históricos. Uhum. Tanto que você dificilmente encontra um livro-texto e que na área de endocrinologia discute glândula pineal e melatonina. Sim. Ou um curso médico que inclua o hormônio melatonina no seu currículo. Então, a gente ainda está sob esta, digamos, luta histórica. Por outro lado, aquele segundo aspecto fez com que ela fosse muito popular. As pessoas compram melatonina, tomam melatonina, pedem para o seu médico prescrever melatonina. Muitos dos nossos colegas, às vezes, não têm uma informação mais rigorosa sobre prescrição. Apesar disso, há consensos que são usados e ela é prescrita ou o indivíduo se auto-administra sem qualquer constrangimento. É interessante porque o meu marido é endocrinologista, né? Então eu sempre falo para os pacientes, falo, olha, o hormônio da tireoide, a gente não vai na farmácia, compra e toma. Né? Então vamos imaginar a melatonina nesse contexto, né? Porque problema na tireoide tem uma prevalência relativamente alta e as pessoas têm o maior medo, né? Tem que tomar em jejum, não pode comer nada, é toda aquela coisa. E, ao mesmo tempo, a melatonina acaba sendo banalizada e, como o senhor falou, utilizada indiscriminadamente. Uma das grandes razões, eu imagino que seja essa questão
nos Estados Unidos, principalmente, ela não ser regulamentada pelo FDA e acaba entrando como suplemento. Isso. E aí eu queria aproveitar, eu li há alguns anos, 4, 5 anos, um trabalho, eles fizeram uma análise em algumas melatoninas, principalmente as americanas e canadenses. E encontraram nessa melatonina muitos componentes além de melatonina. Então, entre esses componentes, havia benzodiazepínicos, antidepressivos sedativos, havia antialérgico, havia, enfim, vários antieméticos, vários outros componentes que acabam favorecendo a sonolência. Com certeza. E sim, então, e isso também facilitou um pouco a comercialização da melatonina como remédio para dormir, né? Com certeza. E o senhor, o que o senhor acha a respeito disso? Como que é a orientação? Eu, por exemplo, não gosto que os meus pacientes usem melatonina americana, eu não gosto que use a melatonina indiscriminadamente, eu gosto que seja prescrita, que a gente tenha uma dose. Qual que é a posição do senhor em relação a isso? Você tem razão quanto a isso. Quer dizer, essa melatonina que é vendida em food shop nos Estados Unidos, ela não tem o controle farmacêutico. O que seria o ideal? O ideal seria que a gente tivesse indústrias farmacêuticas brasileiras, por exemplo, ou mesmo internacionais, produzindo melatonina. Há algumas. Há produtos internacionais, tipo Circadin, que nada mais é do que melatonina. Então, o indivíduo pode comprar e tomar. Atualmente, tem a Axê, que está pedindo liberação para a Anvisa, para produzir melatonina, mas por alguma razão já está lá há 3 anos e até hoje não tem aprovação. Mas deixando isso de lado, de certa forma, através de uma briga jurídica que aconteceu há uns 2 anos atrás, as farmácias de manipulação podem vender melatonina no Brasil hoje em dia. E como foi uma única empresa que ganhou esta liminar, é uma empresa que vende um produto de origem chinesa, mas que é bom. Então, hoje em dia, se você for a uma farmácia de manipulação no Brasil, qualquer uma delas vai vender esta matéria-prima chinesa. Se ela for adequadamente formulada, adequadamente manipulada, pode-se tomar melatonina no Brasil hoje de farmácias de manipulação. E é o que se deve fazer. Vamos começar falando da melatonina no sono e depois a gente extrapola para as outras áreas. A melatonina é conhecida por ser o hormônio do sono, né? Eu gosto muito da área de cronobiologia. Quem me conhece sabe que é um dos meus xodós. Aliás, é o meu xodó. Precisamos fazer força para implantar uma disciplina chamada cronomedicina, então, hein? Seria ótimo, seria ótimo. Eu estou lutando diariamente por isso. Também é uma questão, assim, se tivesse alguma coisa já de sono na faculdade, porque até a minha enteada que está agora no 3º ano da faculdade, ela não tem medicina do sono na grade dela, e com certeza metade dos pacientes que ela vai atender, independente da especialidade dela, vão ter problemas de sono. Então, né, eu acho que a medicina do sono precisa ser muito falada e muito comentada para colocar no currículo, na grade, para todo mundo aprender, porque senão a gente, né, fica amarrado e é tão prevalente, é tão frequente. Mas enfim, vamos voltar para a melatonina. Vamos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como que é a sinalização da melatonina. Então, o escuro é o start para a melatonina. Então, na verdade, a programação da sua produção é dada pelo relógio biológico. O relógio biológico programa para que haja uma secreção de melatonina à noite. Agora, existe uma pré-condição no sistema neuroendócrino que controla a produção de melatonina, que é preciso que esteja escuro para que ela seja produzida. Então, quem manda a produção diária de melatonina é o relógio circadiano, mas a pré-condição é que esteja escuro. Ou seja, ela é um hormônio que foi selecionado para ser produzido à noite, numa noite escura, como foi a noite do planeta até 300, 400 anos atrás, durante 3,5 bilhões de anos, né? Então, esta é, digamos, a lógica da produção de melatonina. Ela é uma indolamina, uma molécula pequena,
ela tem uma solubilidade conveniente, porque ela é tanto hidrossolúvel quanto lipossolúvel, ela pode atingir todos os compartimentos do organismo e age através de dois grandes mecanismos. Um mecanismo que não é mediado por receptor, então ela, a melatonina, pode entrar diretamente dentro das células, diretamente dentro de organelas, eventualmente, conjugar-se a proteínas intracelulares e exercer efeitos. Então, tem alguns efeitos dela que são assim. Mas todos os efeitos mais contemporaneamente adquiridos por ela na escala filogenética são mediados por receptores. Então, há dois tipos de receptores de membrana aos quais a melatonina se liga e mobiliza vias de transdução. As vias de transdução são principalmente inibição do AMP cíclico e ativação da fosfolipase C, de acilglicerol e ativação da PKC. Então, essa é, digamos, a forma da melatonina agir. Agora, ela tem uma característica muito particular por ser um hormônio que está estritamente vinculado à noite. E eu digo isto porque, independentemente do padrão de atividade da espécie que se considera, seja uma espécie diurna como nós, seja uma espécie noturna como os ratos, a melatonina é sempre produzida à noite. E isto não acontece com nenhuma outra função no organismo. Todas as funções do nosso organismo são imagens especulares de uma espécie diurna, de uma espécie noturna. Então, o nosso cortisol é matutino, o cortisol do rato é vespertino, e assim por diante. Mas a melatonina não é assim, é sempre à noite. Então, isso faz com que a gente anteveja que ela tem um papel extremamente importante, que é, digamos, um representante do fotoperíodo do meio externo no meio interno. Essa característica dela é tão importante porque ela tem como função organizar toda a nossa fisiologia numa fisiologia da noite, que é a nossa fisiologia do repouso, do jejum e etc., e uma fisiologia do dia, que é a nossa fisiologia da atividade, do aprendizado, da memorização e etc. Então, apesar dela ser produzida à noite, ela tem que desenvolver mecanismos de ação, modos de agir no nosso organismo, de tal forma que ela possa regular não só a fisiologia e o comportamento da noite, mas também a do dia, quando ela não está mais presente. Então, ela foge um pouco da forma como a gente está habituado a pensar dos mecanismos de um mediador químico no nosso organismo, um hormônio qualquer. O que você pensa? Eu tenho o hormônio circulante, se ele está presente, ele interage com os seus receptores e produz os seus efeitos. Isto acontece com a melatonina durante a noite. Mas estes efeitos da noite da melatonina, muitos deles só vão se expressar de dia e desde que ela não esteja mais circulante. Entendi. Então, tem alguns mecanismos celulares que ela mobiliza que só vão se expressar de dia. Então, isso é dependente, por exemplo, de clock genes, aqueles genes do relógio circadiano. Sim, aqueles RNAs de interferência que a gente nunca sabe quando que eles... Isso, tudo isso. Então, mas esses efetores moleculares, enquanto a melatonina estiver presente, eles não se expressam. Quando ela deixa de estar presente, eles se expressam. Então, eu tenho funções, apesar de a melatonina ser produzida somente à noite, eu tenho efeitos da melatonina que eu vejo de noite por ela estar presente e de dia por ela estar ausente, mas tendo estado presente na noite anterior. Entendi. Então, só para terminar essa parte, então a melatonina ela tem a capacidade de regular aquilo que eu disse há pouco para você, toda a fisiologia da noite pela sua presença e ou grande parte da fisiologia do dia pela sua ausência. Então, quando a gente vai procurar, se a gente está preocupado em descrever, por exemplo, uma síndrome ligada a uma má produção de melatonina, ou uma hipoprodução, ou uma hiperprodução, a gente não pode se ater somente àqueles eventos
fisiológicos e comportamentais que seriam esperados de a gente expressar de noite. Por exemplo, sono. Então, muita gente associa distúrbios do sono a distúrbios da produção de melatonina, tanto que muitos neurologistas administram melatonina até adequadamente. Mas tem muitos outros eventos que a gente tem que procurar durante o dia. Por exemplo, hipertensão, resistência insulínica, distúrbios imunológicos. Então, quando a gente pensa em melatonina, você tem que pensar na fisiologia da noite e na fisiologia do dia. E ir atrás dos distúrbios eventuais, olhando para todos esses aspectos. E começando na parte clínica, começando na parte de medicina do sono. A gente costuma usar muito a melatonina como cronobiótico. E aí, dentro desse uso da melatonina como cronobiótico, ou se o senhor não concordar com alguma outra, como hipnótico, não sei, quais são os casos que o senhor acha que ela está melhor indicada? Quais são os horários que você acha? Né? Acho que antes, talvez, comentar um pouquinho sobre os cronotipos e a secreção da melatonina, o dim light. Tá bom, então, vamos lá. Então, além disto que acabamos de discutir, que a melatonina, pela sua presença e ausência, regula eventos fisiológicos, a regularidade da sua produção diária e o fato dela estar intimamente ligada ao claro-escuro ambiental torna a melatonina, como você disse há pouco, um poderoso cronobiótico, um poderoso agente regulador da ritmicidade diária circadiana. Então, isso é indiscutível. Talvez ela seja considerada o mais poderoso agente sincronizador circadiano humano depois da luz, do claro-escuro ambiental. Então, ela é um poderoso agente que a gente tem, de fato, em mãos para poder regular distúrbios rítmicos circadianos. Então, como você disse, tem alguns distúrbios de sono que estão vinculados a esse distúrbio circadiano do sono. Então, você tem a insônia por fase atrasada, insônia por fase adiantada, sono de não 24 horas. Então, se a gente tem esses distúrbios do sono, que na verdade não são distúrbios do sono, são distúrbios do ciclo vigília-sono circadiano, a gente está mais do que autorizado a usar a melatonina como um agente cronobiótico no sentido de resolver esse distúrbio de sono, esse distúrbio circadiano. Então, para isso, não se pode usar a melatonina a qualquer momento, a qualquer hora, ou a qualquer instante, ou em qualquer dosagem, ou qualquer formulação. Ela é como se fosse um pulso de luz. Você tem que regular não só a intensidade da luz, como a duração do pulso de luz, como o comprimento de onda. A melatonina é a mesma coisa. É assim que ela vai regular a ritmicidade circadiana. Então, a gente precisa saber exatamente se o objetivo é corrigir um distúrbio de sono vinculado a distúrbios circadianos de sono, onde se comumente usa fase atrasada de sono, não adiantada, fase atrasada de sono e sono não 24 horas, é preciso saber quando administrar melatonina. Então, existe uma coisa que a gente chama de curva de resposta de ação da melatonina, deslocando para mais cedo ou para mais tarde os ritmos, que dependem do momento da sua administração. Então, se a gente administrar melatonina no fim da tarde, por exemplo, ou comecinho da noite, você provoca grandes avanços de fase na ritmicidade circadiana. Se a gente eventualmente administrar, não se deve, mas se a gente eventualmente administrasse melatonina no começo da manhã, a gente provocaria grandes retardos de fase. Então, a gente pode manipular a fase do sono e da vigília, escolhendo o momento da sua administração. E isso é muito importante porque é muito frequente, e eu atendo vários pacientes que falam para mim que numa noite de insônia qualquer, eles deitam na cama e tomam a melatonina,
né, querendo dormir. E aí um dia sim, um dia não, um dia eles Não. tomam às 10 da noite, um dia meia-noite. Então, além de tudo, a gente consegue bagunçar toda a nossa circuitaria, né, circadiana, quando a gente fica fazendo esse uso indiscriminado como hipnótico da melatonina, tomando a qualquer hora, né, numa insônia, por exemplo, às vezes até a pessoa está ansiosa porque no dia seguinte tem uma reunião, sabe que não vai dormir, então deita às 10 da noite e usa a melatonina. Isso, e aí pode atrapalhar todo o resto. Uhum. Então, como eu estava dizendo para você, aqueles horários especiais de administrar melatonina, se a gente tiver com o objetivo de distúrbios circadianos. Mas tem pessoas, por exemplo, que, ou pela idade, ou por outras patologias, tipo diabetes, por exemplo, produz menos melatonina. Então, esses indivíduos que produzem menos melatonina, eles acabam apresentando alterações do sono que nós sabemos. Latência aumentada para dormir, fragmentação do sono noturno, não consolidação, e etc. Despertares noturnos. Então, nestes indivíduos, a melatonina também pode ser administrada porque ela está em falta no organismo. Então, se a gente consegue evidenciar que os distúrbios de sono são provocados também, ou têm associadamente, uma redução da produção de melatonina, e há muitas patologias que induzem isto, a gente está autorizado clinicamente a repor essa melatonina. Quais são as patologias mais comumente associadas com deficiência na produção da melatonina? Então, tem uma que não é patologia, que é a idade. Sim. A partir de 50 anos de idade, a partir todo dos mundo 50, já produz menos melatonina, consideravelmente menos melatonina. Então, tem uma porção de coisa que aparece tipicamente com a idade que tem como participante fisiopatológico a redução da produção de melatonina. Então, hipertensão, distúrbios de sono, não resistência imunológica e uma série de outras questões. Então, a idade é um dos grandes fatores que faz com que a gente pense em repor melatonina. Né? Uhum. Tem toda a discussão da reposição terapêutica hormonal, mas no caso dela é um hormônio tão essencial na estrutura fisiológica do organismo que a gente tem que pensar na sua reposição. Eu disse há pouco para você diabetes. No diabetes, principalmente diabetes tipo 2, há uma redução da produção de melatonina, considerável, em torno de 30%. Então, se você tem um indivíduo que já tem uma certa idade e tem diabetes também, ele vai ter uma redução considerável da produção de melatonina e ela tem que ser reposta. Não só por causa dos problemas de sono, porque ela é um grande potenciador da ação da insulina. Ela vai melhorar todo o metabolismo glicídico e lipídico desse indivíduo. Uma terceira situação em que comumente você tem uma redução da produção de melatonina é a obesidade. Então, na obesidade, você tem uma redução da produção de melatonina. E também resistência à insulina. Além disso, resistência insulínica, etc. Então, se o indivíduo tiver menos melatonina, ele pode engordar. Então, existe uma associação que a reposição de melatonina é muito interessante. Você tem um conjunto muito grande de outras patologias em que se tem associadamente uma redução de produção de melatonina. Então, por exemplo, o Parkinson, você tem uma redução da produção de melatonina. Autismo, você tem uma redução de produção da melatonina. Smith-Magenis, você tem um deslocamento da produção de melatonina, que é uma coisa que a gente até pode discutir depois. Então, muitas dessas doenças neurodegenerativas, neurológicas, estão associadas com uma redução da produção de melatonina. Uhum. E que, portanto, que sabidamente tem distúrbios de sono associado. Ou distúrbios comportamentais, né? Veja o autismo, veja o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nesse conjunto de patologias, é preciso a suplementação com melatonina, além, obviamente, dos tratamentos específicos para cada patologia. Ela vai ser mais um elemento que é extremamente importante na superação do quadro clínico. Se você Sim. tem uma criança autista que melhora o sono, melhora o comportamento no dia seguinte,
Uma criança com déficit de atenção melhora o sono, melhora o comportamento. Parkinsoniano, que sabemos, queixa-se de distúrbio de sono, melhora todo o desempenho dele, a interação social. Então, é fundamental que, em certas patologias que têm como um componente delas a redução da produção de melatonina, que ela seja suplementada. Uhum. Vamos passear um pouquinho pelas faixas etárias? Vamos. Porque aí a gente já consegue resolver metade das perguntas. Tem muitos aflitos aqui, começando pelos bebês. Bebês. Existe o uso de melatonina em bebês? Então, eu não sei para quê. A não ser uma criança que nasça com uma síndrome de anóxia perinatal. Aí você está autorizado até a administrar agudamente melatonina para tentar evitar processos de oxidação e lesão cerebral e etc. Uhum. Mas, caso contrário, não. Certo. O feto e o bebezinho recém-nascido até 3 meses de idade... Eles não têm maturidade ainda do sistema, não fechou, né? E eles não produzem melatonina. Mas a melatonina para eles é essencial. Mas é a melatonina que vem da mãe. Seja por via transplacentária durante a gestação, seja pela amamentação. Então, é fundamental que na amamentação noturna, por exemplo, não tenha luzes ambientes que possam bloquear a síntese de melatonina da mãe. Tem que ter a menor quantidade de luz possível, que é para a mãe passar para o filho essa melatonina à noite. Então, essa melatonina, adequadamente, digamos, administrada para o bebezinho através da mãe, ela é fundamental para o desenvolvimento neurológico, para regulações fisiológicas diárias desse bebezinho. Então, ela é extremamente importante. Não há nenhuma razão médica, a não ser que haja uma patologia, de você administrar melatonina para a criança. Ótimo. Nos países nórdicos, até uns 4 ou 5 anos atrás, eu sei da Suécia, que me contaram esse caso. Os pais precisavam ir para o cinema, ou ir numa peça de teatro, davam melatonina para a criança ia dormir e eles iam para a sua diversão. Bom, isso foi proibido, obviamente, né? Então, não se deve administrar melatonina para a criança, bebezinho com certeza não, ou para a criança. Eu estendo para ninguém, desde que não haja necessidade. Sim. Agora, Sim. só para completar, se for preciso, pode-se administrar melatonina, por exemplo, pega uma criança autista, que você precisa repor melatonina, você pode administrar, há trabalhos na literatura mostrando que mesmo a administração crônica diária de melatonina por 5 anos, você não afeta nenhum outro aspecto da fisiologia, porque existia um certo temor de que a administração de melatonina em criança pudesse retardar a puberdade. E isto acaba não acontecendo. Nesses trabalhos demonstra-se que não mexe nos estágios de Turner, por exemplo. Sim. A criança tem a mesma evolução dos estágios de Turner que tem uma criança não tratada. Então o bebezinho... E a melatonina exógena, ela também não atrapalha a endógena. Você não tem um feedback da melatonina por ela mesma, como a gente tem o feedback clássico dos hormônios hipofisários. Mas o que faz a melatonina exógena? Temporiza a produção da melatonina endógena. Então você precisa ter cuidado da hora da administração. A regra básica geral é de 45 minutos antes do horário habitual de dormir. Porque isto a quantidade que você está tomando exogenamente cai na curva de ascensão da produção endógena e não afeta a fase circadiana do organismo. Certo. Né? E agora vamos avançar um pouquinho para os adolescentes, que tem aquele atraso de fase fisiológico, que tem aquela hipersonia. A melatonina ajuda os adolescentes? E vamos falar de dose também, porque às vezes né, as pessoas acham que precisam tomar
estamos falando só de sono por enquanto, que precisam tomar doses muito altas, né? Que quanto mais melhor. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Primeira coisa, melatonina não vai ajudar nos aspectos da adolescência. Né? Como você sabe, é algo muito mais complexo. A melatonina tem atrasado a sua produção como o restante da ritmicidade circadiana. E não adianta nada eu administrar melatonina para puxar esses ritmos circadianos se eles estão sendo fisiologicamente atrasados. Por que eu vou fazer isso se aquele organismo, na sua fisiologia normal, tem os ritmos todos atrasados? Não tem sentido eu querer adiantá-los. Então, não ajuda em nada. Dose. Dose é um problema sério. Dose é o seguinte, tudo depende do qual é o objetivo do tratamento, da suplementação de melatonina. Então, se você tem, que nem agora, por exemplo, com a Covid, né? Tem gente usando melatonina porque ela melhora o sistema imunológico, ela impede aquela tempestade das citocinas. Então, ela tem alguma... E nesses casos, como é um indivíduo que está na UTI, eles administram durante 10, 12 dias melatonina numa dosagem imensa, brutal. Às vezes, 300 miligramas, uma quantidade imensa. Então, não sendo estes casos, digamos, que você tem uma necessidade de uma intervenção aguda, como às vezes você tem, por exemplo, em pré-anestésico, às vezes se usa melatonina para pré-anestésico, né? Se não for assim, se o objetivo é repor a melatonina, então é preciso ter cuidado com dose. Para que você tenha uma ideia de magnitudes, se a gente administrar para um adulto de 70 quilos 0,1 miligramas, estou falando em 100 microgramas, eu tenho uma concentração plasmática igual à concentração fisiológica. Então, se eu der meio miligrama, eu estou dando 5 vezes mais do que esse indivíduo precisa. Se a gente der 10 miligramas, você imagina onde é que vai essa melatonina. Exato. Qual é que é o grande perigo disto? É que se o indivíduo tomar melatonina numa dose muito alta, ele vai ter aquilo que a gente chama de spillover. Ela vai estar presente mesmo depois que ele acordar de manhã. E isto não é fisiológico. Isto é patológico. Fisiopatológico. Isso gera hiperglicemia matutina, isso gera resistência insulínica matutina. Então, tem que se ser criterioso com doses. E uma outra coisa que as pessoas estão curiosas é muitos perguntando como dosar a melatonina, se precisa dosar a melatonina, como que a gente pode viabilizar isso, em que situações é preciso dosar a melatonina? Bom, eu diria para você que é como qualquer outro hormônio, nas mais diversas situações, quando for o caso, você deveria dosar. Infelizmente, não há quem dose. Só o senhor. Eu e a Fernanda na Unifesp dosamos melatonina. Então, esse é um problema sério, porque já houve laboratórios clínicos que dosou melatonina tempos atrás. Então, aí é a questão da lei do mercado, né? Se você começar a surgir necessidade de dosar, provavelmente as empresas se interessem por isso. Agora, seria importante você ter uma dosagem? Seria importante dependendo dos casos. Né? Porque como cortisol, eu imagino, né, que o horário é importante. Fundamental. Né? Você teria que fazer... Quando se dosa a melatonina, você tem que pegar desde o início da sua produção o seu pico e o seu término matutino. Isso tudo é importante em melatonina, porque cada um desses pontos sinaliza alguma coisa para o organismo. Então, por isso é que é complicado. Você pode fazer, por exemplo, quais os métodos de dosagem? Você pode dosar a melatonina no plasma,
líquor, mas ninguém vai fazer isto, ou na saliva. Então, a saliva é um bom método para você usar corriqueiramente, digamos. Uhum. Além de ser possível dosar um dos seus metabólitos na urina, que é outro É método. igualzinho o cortisol, professora. É Não é? salivar, urina de 24 horas e o horário meia-noite. Isso. Então, esse é o problema. Então, esse problema existe. Deveria se dosar? Deveria. Agora, isto não quer dizer que você não tenha que ter uma atitude, enquanto médico, e tentar repor melatonina quando for o caso. Por exemplo, chega um idoso com distúrbios de sono, com hipertensão, com distúrbio metabólico, eu não preciso nem dosar melatonina nele, porque é óbvio que esse indivíduo tem uma produção menor de melatonina. Então, em alguns casos, o quadro clínico te indica claramente o que está acontecendo. Agora, em certas situações, deveria se dosar melatonina, sim, porque a sua alteração descreve o quadro clínico. Por exemplo, Smith-Magenis. Smith-Magenis, doença neurológica de criança, a característica fundamental dela é a criança produzir melatonina de dia. Então, se eu tenho o quadro do Smith-Magenis, eu preciso saber onde essa criança está produzindo melatonina para eu poder bloquear esta produção, por exemplo, com beta-bloqueador, para poder construir um perfil noturno de reposição adequado para ela. Uhum. Então, é fundamental que eu saiba onde é que está a produção. Então, aí eu tenho que dosar. Entendi. E aí a gente se encontra no Brasil e tem essas dificuldades, como você sabe. Certo. Temos só mais 20 minutos, então agora eu vou fazer todas as perguntas, aquelas que eu já mandei para o senhor e as que estão fazendo aqui agora, senão vai acabar e a gente não vai conseguir responder as perguntas de todo mundo. E eu não Então, posso vamos ter lá. prolixo. É ótimo, é super didático. Eu estou lendo aqui vários comentários falando que o senhor está super didático. E é importante, às vezes, principalmente nessa parte introdutória, a gente ser um pouco mais específico para as pessoas entenderem mesmo tudo isso que o senhor explicou. E aí agora a gente pode ser mais objetivo. Vamos lá. Então, uma pergunta é, a melatonina causa dependência? O uso exógeno de melatonina causa dependência? Não. A resposta mais direta é não. Não causa Ela pode ser dependência. retirada abruptamente? Quando quiser. Se você tira a melatonina, ela desaparece do plasma depois de 40 minutos e acabou. Joia. Como é que eu posso estimular a minha produção endógena de melatonina? Bom, primeira coisa é dias claros, noites escuras. Então, nada de celular à noite, nada de televisão à noite, iluminação do interior tem que ser a mais tênue possível, de preferência tirando o comprimento de onda azul, ou seja... Higiene do sono, né? Isso. E se expor durante o dia à luz solar. Ótimo. A exposição à luz solar de dia, a redução da luz à noite aumenta a amplitude de produção de melatonina. Uhum. Bom, essa aqui, quanto tempo? Posso usar melatonina e ingerir álcool? Então, o álcool vai bloquear a produção endógena de melatonina. É uma besteira o cara tomar melatonina e bloquear a sua produção endógena. Então, fora isto, não tem problema nenhum. Uhum. Com relação à fertilidade, a falta de melatonina pode atrapalhar o processo para engravidar e, inclusive, fertilização in vitro? Então, tem vários trabalhos mostrando, primeiro, a importância da melatonina nesse processo de fertilização. Então, há trabalhos, por exemplo, que se você incubam os óvulos ou os espermatozoides em um meio com melatonina, aumentando consideravelmente a incubação, a fertilização. Então, isto existe. Adicionalmente a isso, ela é de fundamental importância para a gravidez, que é uma outra discussão que a gente precisa ter. Ela é extremamente importante para a fisiologia da gravidez da mulher.
tanto as regulações metabólicas quanto a fisiologia uterina, integridade da parede do útero, do cincício trofoblástico, etc. Então, é isso. Mas na fertilização in vitro, sim. Há atualmente procedimentos que usam melatonina no processo de fertilização in vitro. Ótimo. Com sucesso. A melatonina tem alguma interação negativa com enzimas digestivas? Puxa, não que eu saiba, não sei responder essa questão, André. Também desconheço. Eu diria que não, em princípio, desculpe, eu diria que não. Porque o órgão que mais produz melatonina é o tubo gastrointestinal. Ele não vai para a circulação, porque é destruída no fígado, mas todo o processo digestório e absortivo do tubo gastrointestinal é dependente da melatonina de produção local. Então, se interfere no sentido positivo. Tá. A gestante tem alguma contraindicação usar melatonina? Então, em princípio é o seguinte, não se administra melatonina para gestante. Por que não? Porque numa fisiologia da gestação normal, a melatonina é um mediador importantíssimo de transmissão de informações da mãe para o feto e na regulação da fisiologia do feto. Então, não se deve mexer nisso, a não ser que a mãe tenha uma produção menor de melatonina. E isso tem. E que está associada, por exemplo, ao diabetes gravídico, que está associado à hipertensão, pré-eclâmpsia, e etc. Então, há algumas situações da gravidez em que se tem uma redução da produção de melatonina e é imperativo que ela seja reposta, dada a sua enorme importância na comunicação materno-fetal. Ótimo. Tem alguma relação da melatonina com pesadelos? Então, alguns indivíduos para quem se dá melatonina, quando a gente dá clinicamente, descrevem sonhos vívidos, intensos. Até às vezes precisa reduzir a dose consideravelmente porque é um efeito colateral, cara, não aguenta os sonhos. Um dos receptores de melatonina é importante na determinação do sono REM. Se eu tenho, por exemplo, um animal de experimentação que é nocaute de um desses receptores, que é chamado receptor MT1, ele tem. Então, o sono REM, aparentemente, depende de uma ação da melatonina também. Engraçado que tem uns trabalhos também que usam no transtorno comportamental do sono REM com uma melhora bem boa, né? Isso, exatamente. Transtorno comportamental, junto com clonazepam, é uma droga de escolha. Enxaqueca é um efeito comum? Então, tem um grupo brasileiro até, da Unifesp, que mostrou o papel da melatonina na melhora de enxaquecas, principalmente enxaquecas que se apresentam sob a forma arrítmica, Então, neste caso, a melatonina é tão eficaz quanto a amitriptilina. Inclusive, há um trabalho mostrando isso. Quando a gente fala em reposição de melatonina no idoso, qual é a dose recomendada? Então, a gente tem que saber quem é o idoso, quais patologias que ele já apresenta ou não, para a gente inferir quanto ele está produzindo. Mas o princípio básico é o seguinte. Você começa, digamos, com 1 miligrama. E o ideal seria dosar, né? Mas você sabe, a situação não dá para dosar. Então, avalia clinicamente. Essa 1 miligrama noturna, 45 minutos a 1 hora antes de dormir, tem que melhorar o sono de forma considerável e melhorar a vigília do dia seguinte sem induzir sonolência. Então, se com essa 1 miligrama você não consegue resolver o sono noturno, certamente ele não vai ter sonolência diurna, ou se tem é por distúrbio do sono noturno, então você está autorizado a aumentar. Então você aumenta para 1,5, por exemplo. Ou seja, a gente tem que usar os parâmetros clínicos de avaliação do sono
e do desempenho e o grau de vigilância do dia seguinte para poder avaliar se a reposição está sendo adequada ou não. Perfeito. Qual seria o ideal se eu pudesse dosar? Então, eu dosaria de manhã, dosaria durante a noite e veria qual é a taxa de reposição. E existe alguma interação medicamentosa da melatonina com algum medicamento, alguma classe específica ou com algum hormônio? Então, Seja ele exógeno, uma terapia de reposição hormonal, um hormônio tiroidiano? bom, com os hormônios em geral, a gente não vai ter um conflito tão importante a ponto de a gente não precisar repor melatonina ou ter que regular a dose. Agora, há drogas, por exemplo, que são metabolizadas no fígado pelo mesmo complexo do citocromo P450 que destrói melatonina. Então, estas drogas que interferem com esse mesmo, essa mesma estrutura metabolizadora hepática, a gente tem que ter cuidados. Porque o cuidado é o seguinte, às vezes você dá uma dose muito baixa para o paciente e ele apresenta uma melatonina que vai até no dia seguinte, porque o fígado não está metabolizando de forma adequada. Então, a gente precisa saber exatamente qual o complexo do citocromo P450 que está lidando com certas drogas para poder dizer se interfere ou não com a melatonina. Entendi. A melatonina é produzida igualmente em ambos os sexos? Homens e mulheres produzimos a mesma quantidade de melatonina? Em princípio, não. As mulheres, em geral, produzem mais melatonina. Em qualquer idade. Não muito mais, mas tem uma maior produção de melatonina. Existe algum trabalho falando da melatonina com relação à pressão ocular? Melhora? Tem, muito. Ela tem uma escola americana, principalmente, que postula colírio de melatonina para glaucoma, para reduzir a pressão intraocular. Ela age nos vasos intraoculares no sentido de reduzir a pressão intraocular. Ela é um participante importantíssimo na regulação da pressão intraocular. Sim, sim. E para os pacientes renais crônicos? Então. Na doença renal crônica. Então, veja, há várias maneiras pelas quais a melatonina pode eventualmente interferir na doença renal crônica. Primeiro, os túbulos renais estão cheios de receptores de melatonina. A artéria renal tem receptor de melatonina. Então, o processo de filtração glomerular depende da melatonina de alguma forma. Não há nenhum trabalho que demonstre assim, se você pinealectomizar o animal, por exemplo, tirar a melatonina, altera radicalmente a função renal. Não. Mas na doença renal, a melatonina pode participar indiretamente através de várias outras atuações dela. Primeiro, regulação da pressão arterial. Sono, né? Primeiro. Segundo, regulação da pressão arterial. Regulação de processos inflamatórios e imunológicos, de forma importante. Né? A regulação metabólica, diabetes, hiperglicemia, resistência insulínica. Então, como ela age numa série de fatores que podem afetar a doença renal, ela é um importante participante a um grupo da Turquia, que eles propõem a administração de melatonina em paralelo com o tratamento da doença renal. Porque você regulariza a fisiologia dos componentes que podem participar na fisiopatogênese da doença renal. Outra coisa que também as pessoas têm perguntado muito é em relação ao triptofano. Se a gente precisa ter uma ingesta maior de triptofano para produzir mais melatonina, se vale a pena usar triptofano exógeno, se sim, em quais situações? Então, primeiro, é absolutamente na síntese da molécula melatonina, o precursor é o triptofano. Então, o triptofano é fundamental. Se o indivíduo não ingerir triptofano, ele não sintetiza melatonina. É um aminoácido essencial.
a quantidade de triptofano que você teria que ingerir para você alterar de forma substancial a síntese de melatonina noturna é muito grande. Então, não haveria uma forma de a gente dizer o seguinte: vamos nos alimentar com alimentos ricos em triptofano, uma quantidade maior para poder gerar mais melatonina. Essa estiquiometria ela não é possível de a gente realizar. Ele é fundamental, ele é essencial, mas não adianta você comer o que você conseguiria comer muito, você não aumentaria a produção de melatonina, a não ser que você ingerisse triptofano. Experimentalmente, se a gente administrar triptofano para um animal, ele produz mais melatonina. Temos mais 5 minutos, então eu queria que o senhor falasse rapidamente do que o senhor acha que temos de perspectivas futuras muito boas para a melatonina. O que o senhor acha que a melatonina realmente está sendo estudada e é um caminho muito bom? Então, tem vários setores em que ela tem se mostrado extremamente importante. Então, além, digamos, do sono, doenças neurológicas, etc., tem 2 grandes setores que eu diria que é futuro imediato para ela começar a ser usada clinicamente, que é regulação do metabolismo energético e regulação cardiovascular. Há uma série de trabalhos mostrando que ela pode agir no sistema cardiovascular, reduzindo a pressão arterial de forma importante. Aquele dip da pressão arterial noturna é dependente de melatonina. A não obtenção de surtos de hipertensão durante o dia depende de uma melatonina noturna adequada. Regularização da frequência cardíaca depende de uma melatonina adequada. Tônus vascular depende de uma melatonina adequada. Então, o sistema cardiovascular, sem dúvida, é. Regulação de metabolismo energético, porque tem 1 milhão de coisas mostradas para isso, regulando principalmente metabolismo glicídico, de forma importante, secreção e ação da insulina, e metabolismo lipídico, além de gasto energético por regular a atividade e o trofismo do tecido adiposo marrom, que é fundamental para isso. Então, nesses setores, eu acho que, digamos, são os futuros mais imediatos da aplicação da melatonina. Que ótimo. Eu tenho uma dúvida pessoal em relação à dor. Dor. O que o senhor acha que a melatonina... Existe algum tipo de dor, fibromialgia ou dor crônica, que a melatonina pode ajudar? Então, fibromialgia, as revisões mais recentes dizem o seguinte: será que ela funciona? Aparentemente sim, mas talvez não por uma ação direta na patologia, mas por uma ação indireta da regulação do sono, por exemplo, da ritmicidade circadiana, etc. Se enxaqueca, como discutimos há pouco, se você analisar do ponto de vista fisiológico o gânglio da raiz dorsal, por exemplo, onde estão os neurônios nociceptivos, os neurônios nociceptivos têm receptores de melatonina. Nenhum outro neurônio do gânglio da raiz dorsal, ligado a qualquer outra modalidade, tem receptor de melatonina. Melatonina reduz o limiar da dor, se você usar experimentalmente. Então, ela tem uma participação em processos de regulação da dor. Tem. Entendi. Agora, ainda vamos, eu não sei se clinicamente a gente está num momento de dizer: eu vou administrar melatonina para regular processos de dor crônica, por exemplo. Professor, eu vou precisar encerrar nossa conversa, infelizmente, porque eu tenho mais de 30 perguntas que eu não fiz aqui. Mas eu preciso encerrar, senão o Instagram derruba e a gente não consegue nem salvar ela no site da PM. Tá bom. Se o senhor aceitar, a gente volta a agendar um outro dia para conversar sobre melatonina dentro dos Sleep Talks, porque realmente foi uma live incrível, muito feedback, muitos elogios, muitas perguntas. Então, eu queria agradecer ao senhor mais uma vez por aceitar participar. É sempre incrível ouvir o senhor falando, a didática. É um professor, então a gente respeita muito. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço, André, e pode marcar. Ai, que bom, combinado. Um abraço bem grande, professor. Um beijo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.